Leonardo, eu sou aluno do 4º ano de administração da Mauá e eu estou aqui para contar um pouquinho sobre a minha experiência da dupla diplomação da The Montfort University. O período que eu estive lá foi de 1 ano letivo. Eu escolhi cursar administração porque em 2010 eu tentei primeiramente jornalismo quando eu saí da escola, mas eu não me adaptei muito bem ao curso. E eu tive a oportunidade de fazer um outro intercâmbio naquele período de em torno de 6 meses na Califórnia para apenas aprimorar o inglês. E depois disso eu voltei com a cabeça mais focada em um curso mais dinâmico, mais amplo, e eu escolhi administração por conta disso. E a Mauá, por conta de desde lá já estar bem colocada nos rankings universitários, além de a localização ser privilegiada para mim. Eu decidi fazer um intercâmbio porque eu quis aliar a experiência acadêmica com essa vivência no exterior, e dessa vez por um período maior. Eu tinha a oportunidade de ficar lá 1 ano na Europa, que tem esses países mais desenvolvidos, e acredito que aqui no Brasil a gente sempre acaba usando isso um pouco como exemplo. Aqui no Brasil faltava somente 1 semestre para eu terminar o curso de administração, e lá fora, para eu conseguir a validação dos créditos, eu teria que fazer 1 ano. Então eu espero ter ainda diversas oportunidades profissionais na vida, porém acadêmicas eu não sabia quantas eu ainda ia ter, já que eu estava para me formar. Então eu acreditei que fosse uma ótima oportunidade de eu conseguir aliar essas duas coisas, a vontade de morar no exterior novamente com essa oportunidade de estudar. E desde o princípio todo mundo me apoiou nessa decisão, meus pais, os amigos, todo mundo, e a Mauá foi fundamental nesse processo por ela ter agilizado não só fechar o convênio e deixar isso valendo a partir do meu ano, mas também agilizar principalmente a parte da aceitação da universidade lá de fora. Então eles fazem essa troca aqui com um representante que nos ajuda, nos orienta a como preencher toda essa documentação, e a partir daí eu consegui dar entrada no meu visto para que eu pudesse ficar lá o tempo necessário. Além disso, devido ao convênio que as universidades firmam, a gente tem uma bolsa de estudos num valor bastante significativo, e a gente acaba pagando inclusive menos do que os próprios alunos da União Europeia, e acho que isso incentiva para que a gente vá para lá. É um pouco diferente daqui, o clima lá é sempre bem cinza, ele é mais frio, e é muito desafiador você entrar no último ano direto da universidade, porque você se sente um pouco perdido ali no começo. Por outro lado, eu acho que os próprios alunos, por terem muitos estudantes estrangeiros, você se sente um pouco acolhido desde o princípio, porque está todo mundo ali meio que na mesma situação, e você está num lugar que é muito bom, ele é de fácil acesso para os demais países da Europa, então você consegue viajar, você consegue aproveitar aquele ambiente que te oferece uma estrutura muito boa, uma segurança, etc. São aspectos fundamentais e que lá a gente tem toda certeza. A própria universidade de lá ajuda você a se sentir mais acolhido, porque eles têm uma estrutura para receber esses alunos internacionais e fazer com que essas pessoas se sintam mais acolhidas o mais rapidamente possível. Então, desde o princípio, eu achei que eu fui muito bem recebido e que eu usei sim conceitos previamente aprendidos aqui, como por exemplo a administração estratégica, que a gente já havia tido alguma base. Então, principalmente nessa parte de administração, eu acho que é similar, embora o próprio método de ensino seja um pouco diferente. Eu acho que nessa parte de aprendizados, não somente em sala de aula, mas acho que tudo que a gente vivencia lá, que essa maturidade, que essa experiência acaba nos proporcionando, até quando você está viajando, conhecendo pessoas novas e que tem uma experiência completamente diferente da sua e consequentemente uma visão de mundo também completamente diferente, que você acaba admirando e agregando um pouquinho para você. Então eu acho que isso conta muito também, não somente em sala de aula, mas essa parte prática e essa parte toda que a gente vivencia lá dentro. Essa experiência adquirida, para mim, significa, quando a gente fala sobre uma dupla diplomação, seria um diploma que não é válido somente na Europa ou no Reino Unido, mas também nos Estados Unidos e nesses outros mercados que são muito importantes hoje em dia para a gente, porque tem toda essa oportunidade da gente estar atuando em diversos lugares, né? Além disso, eu acho que a questão do idioma ela vem mais naturalmente, uma maturidade que a gente adquire durante esse período, então tudo isso eu acho que conta e acaba sendo importante. Eu acredito que eu tive um pouco de sorte de esse convênio ter começado justamente quando eu estava no último ano, então a Mauá ter proporcionado essa oportunidade que acho que abre um pouco a sua cabeça, você tem tempo para pensar estando lá, e eu acho que isso particularmente estimula também o empreendedorismo, por a gente estar em mercados que já tem isso um pouco mais aflorado do que é o brasileiro.
Então eu acredito que assim seja uma oportunidade melhor para quando a gente regresse, a gente se insira no mercado de uma forma mais competitiva. Como eu voltei recentemente, agora o próximo passo seria a apresentação do TCC, que é a única coisa que fica faltando por eu já ter cumprido todas as disciplinas lá fora. Eles pedem somente a apresentação de um TCC que também já está feito, ele foi feito em forma de dissertação na Inglaterra, para uma banca aqui no Brasil, para que a gente possa fazer essa validação. Eu acredito que esses convênios, esse intercâmbio entre estudantes, não seja uma prática muito comum ainda aqui no Brasil. Então eu acredito que a iniciativa da Mauá em estimular isso, fechar um convênio, seja algo muito legal e que possibilite esse intercâmbio entre as culturas, essa troca que tende a acrescentar para os dois lados. Então eu me mostro muito otimista a partir de agora, com toda essa experiência eu até me sinto mais preparado para poder dar uma contribuição assim para o meu país mesmo, porque pelo menos na minha opinião agora eu acredito que o ideal seja eu recomeçar por aqui e tentar que a gente vá fazendo as coisas melhorarem aos poucos, se baseando nesses exemplos que a gente considera melhores, mas para melhorar as coisas por aqui também, porque a gente vê que existe muito potencial para isso.